Bom dia, amigas e amigos. Eu tenho um texto misturado com diário de bordo que eu prefiro ler porque ele é um pouco longo e se eu publicasse no Instagram acho que as pessoas não iam se animar muito em ler. Chama A Descoberta de um País Nobre e se trata de um relato sobre um trecho da primeira viagem, Miami-Ilhabela, que durou 289 dias. Em 1994, realizei com alguns amigos uma das viagens mais surpreendentes da minha vida. Não só pela extensão e pela ousadia, mas também pelas surpresas que foram surgindo ao longo do caminho. Velejamos desde Miami até Ilhabela em dois pequenos catamarãs. O roteiro talvez tenha sido o mais inovador de todas as expedições que participei, pois quando chegamos à Venezuela, após 100 dias de Caribe, entramos no delta do rio Orinoco e por ele navegamos 1.800 quilômetros contra a corrente em plena floresta amazônica, enfrentando corredeiras, dilúvios inimagináveis, a guerrilha da Farc, a corrupção da polícia local, a falta de abastecimento, as nuvens de insetos que insistiam em nos devorar e, para completar, nós não tínhamos cartas fluviais para nos orientar. Nós navegamos apenas com uma folha de mapa da América do Sul, sem nenhuma precisão. Depois de várias semanas, chegamos ao canal do Cassiquiare, que une naturalmente as bacias do Orinoco e do Rio Amazonas. Foi por este canal que chegamos ao Brasil, na fronteira tríplice com a Venezuela e Colômbia. Descemos o Rio Negro inteiro e depois o Amazonas até alcançar Belém, quase na beira do Atlântico. Cortamos a Amazônia do Mar do Caribe ao Atlântico em 75 dias, percorrendo 5.500 quilômetros por 3 rios e um canal. De volta ao mar, nos deparamos com o trecho mais difícil, Belém-Natal, 1.800 quilômetros de vento contra, corrente contra, onda contra, mas nós tínhamos a nosso favor a vontade de chegar e a beleza selvagem do pedaço da costa brasileira menos conhecida e menos habitada. Conhecida por furos paraenses e furos maranhenses, esse pedaço de costa é extremamente recortado e nessas reentrâncias profundas existem grandes manguezais, rios, pequenos vilarejos escondidos na mata. Moram ali gente que vive da pesca, gente simples, pessoas com uma vida rústica naquelas águas salobras, mas são pessoas de coração doce. Eu não imaginava encontrar tanta elegância nos gestos daquela gente, e nas praias e bancos de areia da região eu tive grandes encontros. Lembro-me como era um dia no mar, o barco batendo o dia todo sem parar nas curtas ondas do litoral do Pará. A sensação era que a qualquer momento o barco ia desmontar, e foi o que acontecia mesmo. Praticamente quebramos alguma peça do barco todos os 50 dias desse trecho. A rotina era muito espartana, pois velejávamos 10 horas por dia sem muito progresso, mas já sabíamos que seria assim, e o que sobrou foi ser resiliente e simplesmente ir. Acordávamos antes do sol nascer, desmontávamos o acampamento, tomávamos o nosso café da manhã e empurrávamos nossas jangadas high-tech contra a arrebentação. Quando conseguíamos nos esquivar de uma onda, prestes a nos pegar, era um alívio e motivo de muita comemoração. O resto do dia era lutar contra a natureza, ou melhor dizendo, tentando poupar os nossos 2 catamarãs, pois eles tinham que nos levar de volta para casa, Ilhabela. Os dias eram longos e molhados, pois as ondas arrebentavam na lateral do barco, adernado, jorrando um balde de água salgada na nossa cara. Como o progresso era lento, eu tinha muito tempo para pensar na vida. Era quase um transe, só que era interrompido por algum peixe voador ou alguma conversa ocasional com o Duncan, o meu companheiro de barco. Nesse trecho da viagem, nós judiamos bastante dos nossos corpos. A pele ficava permanentemente molhada e salgada. No final do dia, quando já estávamos em alguma praia, nem sempre encontrávamos água doce.
Como o vento era muito forte nos meses de setembro e outubro, as nossas barracas eram invadidas pela areia fina das dunas da praia. De manhã cedo eu sempre acordava com a boca cheia de areia, assim como o meu ouvido. O corpo foi assimilando um misto de pele ressecada com sal. Mesmo com toda a proteção solar, era difícil se proteger. Havia muito reflexo do sol na água do mar. Um desses dias paramos em uma ponta de areia onde haviam alguns pescadores vivendo em palafitas. Logo vieram eles, os curiosos, ver o que eram aquelas duas jangadas tão exóticas. E como sempre, em todos os tipos de encontro, era uma questão de minutos para nos convidarem para jantar com eles. Subimos em uma das palafitas onde eles viviam e sentamos em círculo no piso. No centro havia um cesto comunitário com camarão seco, o resultado da pesca do dia. Com uma luz amarelada pelo lampião, eu podia ver na pele dos nossos anfitriões como a vida se desenhava nas rugas provocadas pelo sol e o mar. As mãos eram fortes e machucadas. Ainda assim não se via nada que não fossem sorrisos. Os olhos eram meio embargados pela exposição excessiva ao sol. Enquanto eu me refastelava com o camarão, eles nos contavam como era a vida deles por ali. Como naquela região existe um movimento muito grande de maré, e existem muitos rios desembocando nos manguezais, as praias mudam de lugar, e eles, por sua vez, também desmontam suas palafitas de tempos em tempos, conforme a natureza redesenha o litoral. São, na verdade, nômades dos bancos de areia, e vivem da pesca do camarão, do sururu e do caranguejo. O dia seguinte começava muito cedo. Lembro-me de acordar e começar a tirar areia dentro do meu ouvido. Acontece que durante as noites nossas barracas eram invadidas por muita areia. O nosso progresso era lento por causa das condições do mar. Já li em guias náuticos internacionais que nenhum velejador de bom senso deveria se aproximar daquela costa para velejar no sentido contrário ao vento naquela época. Dizia ainda que este é um dos trechos piores do planeta para se navegar. Além de tudo, havia muitos bancos de areia e foram várias vezes que quase encalhamos no meio do mar. As armadilhas dos pescadores também eram um obstáculo, pois elas avançavam mar afora como se fossem verdadeiras cercas de bambu. Navegamos nos piores meses do ano, setembro e outubro, onde todos os dias o vento variava entre 25 e 35 nós. Isto significa muito vento e por causa dessas condições tão precárias, nossos barcos desmontaram. Foram necessários 50 dias para chegar a Natal e isso teve um custo muito alto. O mastro caiu 3 vezes, quebramos 2 travessas traseiras do barco, 17 cabos de aço que sustentam o barco quebraram, lemes, centenas de rebites também. Eu me lembro bem, pois todos os dias bem cedo, quando saímos de alguma praia, eu olhava para o meu barco e me perguntava o que iria quebrar naquele dia. Esta era uma certeza, algo que iria acontecer e aonde iríamos parar, ninguém poderia saber. Este foi um grande aprendizado para mim, pois testei ao máximo a paciência, a resiliência e a confiança. Cada quebra surgiam situações novas e inesperadas. Dependendo da quebra, éramos obrigados a procurar ajuda em qualquer lugar para consertar a peça avariada. Imagina achar um torneiro mecânico no meio de um manguezal. Mas teve um dia que achamos um. Este foi o ponto alto desta etapa, pois o inesperado mudou toda a nossa perspectiva. E cada quebra, o destino nos levou para recantos que jamais conheceríamos se não tivéssemos quebrado. Quando entendi que a viagem não era tão precisa assim, e que nem tudo era possível de se controlar, e que de algum modo os eventos aconteciam para no final vivermos o inesperado. Aceitei e relaxei. Assim pude ter um encontro sem julgamento e definitivo com o destino. Foi um dos aprendizados mais significativos que tive na vida, para aprender a aceitar as coisas que a vida oferece. O passo seguinte foi confiar.
confiar que algo melhor viria, sem ansiedade, como uma folha que é carregada pelo vento, que só termina sua jornada quando ele decide parar de soprar. Uma dessas inúmeras quebras foi de um parafuso interno do casco do meu barco, que partiu e assim o mastro despencou. Rebocamos o nosso barco com outro barco para dentro de um manguezal imenso formando uma baía. Depois descobrimos que era a Baía Camará-Açu. Velejamos muito até encontrarmos um pequeno pesqueiro que nos levou para dentro dos furos até chegarmos em um lugar chamado Nova Olinda. Foi lá que conhecemos Ney Agostinho, um catarinense que tinha um pequeno pesqueiro e vivia na região. Foi ele que nos rebocou e nos ajudou a organizar o nosso concerto. No final da manhã do dia seguinte, já com o barco arrumado, ele nos rebocou para um outro pequeno vilarejo, muito pequeno. Normalmente, esses vilarejos, a vida se desenvolve a partir de um pequeno pier. A economia vem da pesca e da construção de embarcações. Um fato impressionante e admirável é que o Brasil é o país do mundo com a maior diversidade de pequenos pesqueiros artesanais. Infelizmente, eles tendem a desaparecer, pois a indústria pesqueira, além de devastar os nossos mares, não dão chance ao velho pescador. No caminho, passamos por uma região onde a pesca do sururu é a principal atividade da região. O sururu é uma espécie de concha que fica dentro da areia do mangue. Os pescadores esperam a maré baixar e, em uma espécie de lodo, eles ficam por horas a fio, enfiando a mão no solo arenoso, agarrando um a um. Daí sai o sustento de muita gente. Seguimos viagem pelo caminho e refleti sobre os diversos Brasis que vivemos. Tanta gente vive de forma tão singular, tão distante da nossa imaginação, e no dia a dia, onde somos engolidos pela rotina, nos esquecemos de que em algum lugar longínquo existem pessoas que ainda vivem regidos pelos ciclos da natureza. Estas pessoas estão desconectadas do modismo, da tecnologia que anda engolindo o sentir, mantendo milhões de seres à beira da estrada da vida. Chegamos no vilarejo por volta das 4 da tarde, após algumas horas de reboque pelos canais internos dos manguezais. Amarramos os barcos no pier e saltamos felizes para explorar o vilarejo. O Duncan, meu companheiro de barco, que é um sul-africano, estava encantado com toda a sequência de acontecimentos e pediu ao Ney para procurar alguém para cozinhar um sururu. O Ney nos levou à casa de um velho amigo. As poucas ruas do lugar eram de areia branca. No caminho percebemos que vinham atrás de nós uma porção de gente, aliás, quase a vila toda. O Ney nos explicou que era a hora do banho, e naquele mágico lugar o banho era coletivo. Não achei que fosse verdade, mas ele confirmou e explicou que todos os dias, no final de tarde, as pessoas iam para uma curva de rio, e separados entre mulheres e homens, cada grupo entrava no rio para se banhar. As crianças com as mulheres ficavam na parte de cima do rio e abaixo os homens. Todo mundo carregava toalha, sabonete e percebi que caminhavam na maior alegria e animação. Imagine que existe um lugar no mundo onde todos se banham juntos, junto à natureza, com muita naturalidade e pureza. Depois do banho, todos retornaram às suas casas e nós fomos organizar o nosso sururu. Jantamos maravilhosamente bem e para mim o ritual de um jantar ou qualquer outra refeição me traz muita felicidade. É muito dolorido saber que uma grande parte do mundo não tem o que comer e que uma outra grande parte não se alimente com consciência. Existem aqueles que transformam o ato sagrado em competição, estimulando uma indústria de críticos a eleger os melhores restaurantes de cada cidade. Mas o que eles sabem do mundo? Quase nada, pois se alimentar é uma experiência da alma ligada aos nossos sentidos. Para mim, o melhor restaurante do mundo naquele dia era jantar na porta da casa de um senhor generoso que nos preparou um suculento sururu. O gosto da comida está ligado à generosidade de quem te serve.
Continuamos a viagem no outro dia pelos furos paraenses até enxergar o mar. Voltamos à nossa rotina destemida de desafiar os fortes ventos alísios da costa norte brasileira. Eu sabia que o barco iria quebrar novamente. Sabia que chegaria a um lugar novo e seria surpreendido por uma nova história. A viagem terminou em Ilhabela alguns meses depois, e no total foram 289 dias vivendo com quase nada. Talvez esta viagem tenha sido, entre todas as 7, a viagem que mais me transformei. Viajar com quase nada e viver tanto foi a experiência mais forte que tive para entender que neste mundo carregamos conosco somente os registros da nossa emoção. É isso. Ainda faltou uma outra história que um outro dia eu conto a respeito de uma quebra em Praia Nova. Obrigado.